Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa entrar em nossos corações. Hoje, então, desenvolvendo mais um trabalho de amor, de carinho, de luz, em que a casa nos oferta, em que o mentor espiritual nos oferta, que é o José de Mococa, e aqui todos nós, nessa abrangência de espíritos que aqui estamos, né? Espíritos encarnados, sem esquecermos os nossos irmãos, os espíritos desencarnados que também estão aqui conosco. Estaremos aprendendo cada vez mais em busca da nossa melhora interior. E como trazer a melhora interior? Buscando o amor, buscando momentos divinos como esse que nos é apresentado com uma frequência razoável para a nossa própria aceitação de nossos espíritos. Pois ainda nós procuramos as casas espíritas, as casas religiosas, para auxílio e amparo de nós mesmos. É necessário que estejamos buscando nas casas religiosas e, ao sairmos dessas, levemos para os nossos familiares, para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, no contexto geral. Onde estivermos, sejamos bons espíritas, bons cristãos, para que estejamos nos melhorando cada vez mais. E hoje temos a oportunidade de recebermos a nossa irmã Dona Daria, que vai nos brindar com a palestra, né? Que vai falar sobre o quê? Finados, vai falar sobre a palestra Finados. Fica à vontade, é mais de Deus, tá bom? Mais uma vez estamos aqui com muita alegria de estar em contato com vocês todos, que só nos dá a satisfação, porque nós sabemos que é uma casa espírita, uma casa de gente muito trabalhadora, pessoal que faz que o espírita precisa fazer. E aqui a gente tem certeza que fazem. E o que nós precisamos hoje em dia, realmente, é estarmos preparados para ser espíritas. Tendo ocorrido tantos problemas no mundo, nós precisamos nos preparar para ajudar cada vez mais. Porque o mundo está precisando de inúmeros trabalhadores, inúmeros discípulos de Jesus, que não precisam ser graduados, só precisam trabalhar e dispor do amor e do coração, da boa vontade, da fraternidade, que é o futuro nosso. O futuro da Terra só vai ser legal quando todo mundo ficar legal. Todo mundo se for irmão, todo mundo se preocupar com o outro, todo mundo se desenvolver do ponto de vista espiritual. Porque nós não estamos aqui para simplesmente receber os benefícios que a Terra nos oferece. Existem os problemas que nós precisamos resolver. E nós acreditamos, através da doutrina espírita, nós passamos a acreditar no Deus único, realmente justo e bom. Passamos a acreditar nos ensinamentos de Jesus, passamos a acreditar na espiritualidade através de Kardec. E nós percebemos que o mundo está precisando desse contato espiritual para que as almas se aprimorem, se abrandem, que nós estamos precisando de paz e brandura na Terra. Isso é o essencial na nossa vida. Agora, foi nos dado a oportunidade de vir aqui e o tema foi nos orientado pela Sandra, e com muito carinho nós procuramos entender um pouco a respeito dessa comemoração do Dia dos Mortos. É importantíssimo. Eles precisam ser valorizados. Nós precisamos entender, e com os ensinamentos doutrinários, nós passamos a compreender melhor a vida espiritual. Nós passamos a compreender que a morte realmente não existe. É uma necessidade orgânica
nossa até o quanto for possível para aprimorarmos o nosso espírito, porque sem o corpo físico, o nosso espírito não tem condição de se manifestar normalmente. Nós precisamos estar encarnados para que possamos utilizar do nosso corpo para o nosso crescimento, para as nossas experiências, para a justiça divina, para compreendermos o amor entre as pessoas, entre as criaturas terrenas, e nós sabemos, e através dos ensinamentos, nós compreendemos o que acontece no plano material e no plano espiritual. Nós vamos falar rapidinho sobre o plano material. É a reencarnação. Nós temos a oportunidade de reencarnar quantas vezes forem necessárias, tanto quanto é importante para o nosso crescimento espiritual, porque sem a luz que deverá crescer dentro de nós, nós não conseguiremos as moradas celestiais. Todo mundo fica pensando numa felicidade plena, numa alegria plena, numa felicidade dos anjos, no entendimento, no amor. Se nós não passarmos por essas experiências na Terra, nós não conseguiremos isso. E nós vamos ver que antigamente existiram religiões as mais diversas. Existiram religiões que, na época antiga da Pedra Lascada, eles faziam homenagem aos mortos. Eles cavavam um buraco e enterravam, às vezes, a pessoa que desencarnou num buraco, ficando de pé ou de cócoras. Ali enterrava e colocavam em torno dele, daquele morto, colocavam os seus utensílios. Tudo aquilo que ele usou durante a vida, eles colocavam ali como homenagem. Não deixa de ser um respeito muito grande. Eles eram rudes, quase animalizados, e eles faziam esse tipo de homenagem aos mortos. E a gente vê que cada religião foi trazendo para nós uma evolução do que é a homenagem ao nosso corpo. O nosso corpo merece nosso respeito. Nosso corpo merece tudo que nós pudermos fazer pela saúde, pela prevenção, pelo aprendizado, por nossa inteligência, pelo funcionamento moral e espiritual do nosso corpo. E nós precisamos dele. E quando nós nos encarnamos, nós reencarnamos, nós vivemos geralmente com os irmãos, com os pais, com as famílias, com os amigos, com todas as criaturas que convivem na Terra. E essa convivência traz para nós ou uma simpatia, ou uma antipatia, ou o medo. Às vezes uma pessoa pode ter medo da outra. Isso são aberrações. Significa que o indivíduo ainda não adquiriu a evolução necessária, a educação necessária, a humildade necessária. Não conseguiu ainda conviver fraternalmente. E nós sabemos que a Terra está ainda passando por um aprendizado. E essas religiões todas foram nos orientando. E a maioria das religiões, se a gente for estudar a história de todas as religiões do mundo, nós vamos perceber que a maioria das religiões acreditam na reencarnação. A maioria delas.
Nós sabemos que todas elas contribuíram para a educação do mundo, para a educação do ser vivo, do ser humano. Porque quando ele, nos seus primórdios, ele tem comportamento meio animalizado. E à medida que ele vai reencarnando e vivendo em sociedade, ele vai melhorando. Ele vai tendo aquela necessidade do contato e aquela cumplicidade com as pessoas, com aqueles com quem ele convive. E as religiões prestaram muito favor à sociedade, porque antigamente as tribos eram divididas e elas brigavam umas com as outras, em busca de território, em busca de alimento. Eles tinham também um medo muito grande, porque eles não entendiam os trovões, não entendiam o sol, a lua, a escuridão. Eles passavam medo. E à medida que as religiões vieram, eles foram compreendendo. E, por incrível que pareça, essas religiões se valeram da mediunidade. Então a gente pensa assim, como que ele vai se valer da mediunidade naquela época, que só agora falam em mediunidade bem esclarecida através de Allan Kardec? Não, porque existiam sempre intuições, sonhos, acontecimentos, adivinhações. Tudo isso era manifestação mediúnica, mas que não era compreendido. Era uma coisa que o povo aceitava, simplesmente por aceitar. Mas, à medida que eles foram desenvolvendo, essas religiões também desenvolveram. E a religião influenciou não só na convivência entre os familiares, entre as tribos, mas numa só tribo, mas nas outras tribos, para que houvesse um respeito, uma respeitasse a outra, uma avançasse além do que poderia acontecer. E a gente percebe que todas as religiões contribuíram com alguma coisa. E em relação a esse problema de finados, não existia isso daí, mas existiu sempre um respeito para os mortos. E eles foram descobrindo e aceitando, por exemplo, que o indivíduo que morre, ele tem o corpo físico, ele se desintegra. Ele passa por processos de degeneração e perceberam, através do convívio com aquele problema, que as pessoas precisavam ser preparadas para um determinado local, para uma cova, para um determinado lugar, uma gruta, alguma coisa assim, para que as pessoas não se deteriorassem, o meio ambiente não ficasse poluído pelo cheiro, pelas doenças. Isso foi gradativamente melhorando. E através da religião, o homem foi crescendo e hoje já as coisas são diferentes. Nós aprendemos muito com os egípcios, embalsamaram os corpos e usava inclusive um meio de conservação dos corpos como se fossem degraus, como se fossem prateleiras. Isso daí veio nos ensinar. E hoje há uma tendência de tirar os cemitérios horizontais para fazerem as covas, os túmulos,
como que se fala? Tumba. A tumba. Empilhadas para que possam favorecer, porque à medida que a humanidade foi crescendo, desenvolvendo e muita gente, a população cada vez maior, tem que existir certas condutas para a proteção do meio ambiente, para a proteção das criaturas. Então nós vamos observando que todas as religiões colaboraram de alguma forma para isso, através dos seus mitos, através das suas condutas que variavam e o progresso foi existindo. Hoje, por exemplo, a gente tem até a cremação, né? Que antigamente, há pouco tempo atrás, aí não se falava em cremação. Parecia uma agressão espiritual para a criatura, a cremação. E hoje em dia é aceito e é feito de uma maneira bem estruturada, bem resolvida, e dentro da doutrina espírita recomenda-se até um tempo para que não haja uma agressão espiritual, para que haja um tempo devido para o espírito estar preparado para aquele tempo de sua cremação. É realmente uma coisa que, assim, no começo repugnava as pessoas, com uma certa facilidade, porém com muito respeito, porque nós devemos respeitar e fazer, por assim dizer, o gosto daquele espírito que desencarnou. Ele deve, antes de desencarnar, ele pode dar sugestão a respeito de como ele quer o seu funeral. Hoje eles podem fazer esse tipo de coisa com os familiares, com os amigos, para não se sentirem maltratados como espíritos. E nós sabemos que eles merecem todo o respeito, todo o cuidado. E nós devemos fazer, de alguma forma, a vontade daquele que desencarnou. E nós vemos aqui também que, além de todos esses detalhes das religiões, que mudou todo o sistema funerário, nós vamos verificar também a condição de desencarne. Nós sabemos que hoje em dia os processos de desencarnação estão sendo motivados muito pelo ódio, pelas dissensões, pelos problemas particulares, pelos problemas familiares. Nós vemos tanto problema de homicídio, de feminicídio, tantos problemas sérios acontecendo na nossa sociedade, que nós precisamos refletir bastante, porque esses problemas podem agredir fisicamente, mas podem agredir também a parte espiritual e trazer um transtorno para o espírito. Então nós precisamos respeitar aquele que desencarna, seja ele de qual maneira for. Se ele foi incriminado, se ele sofreu um acidente, se ele morreu com uma doença, se ele teve problema da idade, adquiriu uma doença séria. Então, todos esses problemas devem ser analisados para que o indivíduo se desencarne, o espírito não fique traumatizado com o desencarne. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que existem espíritos sofredores que vêm na casa espírita, que vêm às reuniões espíritas,
E eles, às vezes, vêm desorientados, eles vêm precisando de ajuda. Não quer dizer que ele não tem ajuda espiritual, ele tem, mas ele como fica apegado, às vezes, aos seus problemas, às suas tendências, às suas ilusões, os seus erros aqui no plano material, ele leva essas sensações para o plano espiritual e às vezes se tornam espíritos necessitados. O que ocorre nas reuniões, sempre nós ouvimos o Chico falar das reuniões de desobsessão, que os espíritos vêm para serem ajudados e que deveriam ter muito mais sessões de desobsessão para que os espíritos fossem esclarecidos, porque a prece, a orientação, aquele cuidado que o esclarecedor tem com o espírito, a reunião em si funciona como se fosse um pronto-socorro para os espíritos, e isso é muito importante para eles. Quando não for possível, nós devemos fazer as nossas preces com muito carinho, com muito cuidado para todos os espíritos sofredores, para todos aqueles que foram nossos parentes, que foram nossos amigos, porque nós não sabemos aqui, às vezes, como encarnados, como eles estão do outro lado. Às vezes nós sonhamos, às vezes nós temos intuição, às vezes a gente sente a presença deles, mas nem sempre a gente está em condição de ajudá-los. E eles precisam muito dessa caridade. O Chico dizia que uma prece para um espírito em sofrimento é como se fosse um pedaço de pão para um encarnado com fome. E isso é uma realidade. É o pão para o desencarnado, mas não é o pão material. É o pão que se chama prece, é o pão que se chama pensamento positivo, é o pão que se chama amor, é o pão que se pode dar espiritualmente e que nenhum de nós não tem essa possibilidade. Todos nós podemos orar pelos desencarnados e especialmente o nosso culto cristão no lar. O culto cristão no lar, ele funciona como um socorro também para os nossos amigos, para os nossos parentes que partiram, muitas vezes em condições difíceis, e eles precisam da nossa ajuda, eles precisam da nossa compreensão, da nossa prece, do nosso amor. Eu tive a oportunidade de ver uma lição muito bonita de Emmanuel, nesse livro Palavras de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele fala sobre os desencarnados, que existe a desencarnação, os desencarnados, e existe as sepulturas. Então, ele diz aqui, a sepultura e a desencarnação precede o indivíduo, quando está na sepultura, ele, de modo geral, ele não está ali, porque ele tem ajuda espiritual para não estar presente. E o Chico Xavier diz que todos os espíritos são ajudados neste momento difícil, porque é o momento dele desintegrar, sair do corpo e deixar aquele corpo ali entregue à terra, entregue novamente à terra, que vai sofrer a sua transformação. E eles prosseguem trabalhando, porque a desordem espiritual só é feita pelos espíritos desordeiros. Eu acho interessante que ele pôs isso,
em evidência. Não é aceito, não é acesso para a luz integral a desencarnação, e nem é sombra completa. Ele se defronta naturalmente como desencarnados com as determinações divinas. Então, o indivíduo não vai de qualquer jeito, ele é orientado no plano espiritual. Ele tem que seguir a lei e a responsabilidade e os desígnios divinos no plano espiritual. Não pode chegar lá e fazer o que ele bem quer. Ele vai chegar, vai ter ajuda para prosseguir trabalhando, para prosseguir. Eles desencarnados não viram santos, não viram magos. Isso diz André Luiz. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Eles estão se aprimorando, têm oportunidade de estudar, de ser esclarecido, de ter tarefas grandes no plano espiritual. Somos irmãos em ciclos diferentes. Cada um, se é um indivíduo mais fraquinho, se ele é médio, se ele é um espírito bom, então o indivíduo vai receber no plano espiritual como espírito a ajuda e o aprimoramento e as vibrações do Evangelho que ele muito precisa. E aqueles que já assistiram o filme Nosso Lar puderam compreender que lá no plano espiritual existe. E André Luiz é considerado um jornalista do plano espiritual. Ele mandou para nós todas as reportagens que ele pôde mandar para orientar a cada um de nós que o plano espiritual é uma continuidade de vida. Vocês me desculpem, mas eu ando bem mal desses olhos aqui. Os primeiros dias no plano espiritual existe pessimismo por parte dos espíritos. Existem hábitos que ele adquiriu aqui. Existe aborrecimento, existe depressão, existe impressão física de sofrimento, ele tem a sensação de dor, ele tem a sensação de visão, ele tem sensação de audição, porque ele carrega consigo como se estivesse carregando o corpo. Existem espíritos que não se preparam, não estão preparados para ver até a distribuição dos seus bens terrenos, porque ele está apegado. É o espírito que levou isso consigo, um apego às coisas materiais. Aí ele chega lá e sofre muito, porque tudo é distribuído. As casas espíritas até que seria bom se todos viessem para a casa espírita, porque aí tinha reunião de desobsessão, né? Mas isso é frequente. E se a gente analisar a nossa Terra, nós ainda temos muito tempo pela frente para melhorar. Agora, eles melhoram lá? Melhoram. Eles se preparam para fazer a parte prática no plano material. Eles se orientam espiritualmente, intelectualmente, mas a parte necessária do corpo eles aprendem aqui quando reencarnam. Então a gente tem que prestar atenção e valorizar o nosso corpo. E Emmanuel diz que a gente tem que valorizar o nosso corpo para que o nosso corpo aprenda o quanto possível. E será que
numa encarnação, o indivíduo pode ir além do que deve? Pode. Depende da vontade, do querer, da fé e da segurança, né? Porque o indivíduo, se ele quer ser melhor do que ele é, do ponto de vista intelectual, moral e aproveitamento de todas as oportunidades que a encarnação oferece, ele pode ficar até melhor do que deveria estar. Ele passa pelos problemas que ele tem que passar, mas ele quer ir além. Ele tem uma ambição de saber, e isso é muito importante. Mas, de modo geral, o sofrimento espiritual pode estar relacionado com alguns probleminhas, os defeitinhos que nós temos aqui, porque ainda somos passíveis de erro. Todos nós falhamos. Ainda, no contexto geral da Terra, nós todos falhamos. Nós não somos perfeitos. Como ele diz, ninguém vira anjo quando passa no plano espiritual. Então, a doutrina espírita dá todo o suporte de aprendizado para nós, para que a gente possa respeitar o corpo, para que a gente possa respeitar a moral, para que a gente possa respeitar a sabedoria, porque existem pessoas que aproveitam o máximo. Por exemplo, estuda, vai ser um profissional, vai ser bom, vai ter moral, vai ser honesto com ele, com os outros. Ele está aproveitando o máximo que a vida está oferecendo. Mas existem aqueles que passam pela ociosidade, pela preguiça. Isso aí é muito sério, né? E existem pessoas que preferem usar os outros do que usar a si mesmo. Preferem ter conforto, ter oportunidades, entre aspas, para poder sobressair na vida às custas dos outros. Isso é muito comum hoje em dia. E nós sabemos esse problema de uma pessoa se apoderar do que é o outro, está ficando uma coisa corriqueira. Todo mundo acha que o que é do outro é dele, não é bem assim. O indivíduo que trabalha tem direito e responsabilidade sobre aquilo que ele faz. E tem direitos, deveres e pode usufruir. Mas se o indivíduo não trabalha, é aproveitador, ele vai levar no plano espiritual, não tenha dúvida. E o plano espiritual, ele tem que obedecer a ordem. Nós vimos também no livro No Mundo Maior um trabalho magnífico feito pelos espíritos na espiritualidade, descrito por André Luiz. Tem o Eusébio, que era o auxiliar. Como é que chama o outro? Calderaro. Calderaro. Então, o Calderaro era o chefe, é o chefão lá do mundo maior, entendeu? E o Eusébio é o instrutor. E André Luiz narrando o que eles fizeram. O que eles fizeram foi exatamente isso. Pegam as criaturas que desencarnam para trabalhar, para melhorar, para receber instrução. E os que estão encarnados saem à noite para ajudar. Fazem equipe de espíritos encarnados e desencarnados. Por exemplo, aqui tem muita gente que gosta de trabalhar, ajudar o próximo. Eles são aproveitados no plano espiritual.
E às vezes tem sonho, um sonho bom, que não sabe bem o que aconteceu, parecia que estava trabalhando, não parecia não, estava mesmo trabalhando. E nós podemos fazer isso. Agora a gente tem que estar numa sintonia boa, porque lá não pode falhar. Porque se falhar, você põe a perder o trabalho. E são espíritos que são socorridos para serem reestruturados para uma nova reencarnação. Porque a vida continua, não vai parar lá, não parou aqui. Nós vamos desencarnar, nós vamos para o plano espiritual, passa uma temporada, tem uns que reencarnam logo, outros podem passar até centenas de anos no plano espiritual, mas todos vão ter que reencarnar, todos vão ter que chegar à perfeição, todos vão ter que evoluir. Através do quê? Trabalho, boa vontade, sofrimento, porque tudo aquilo que nós fizemos de mal em vidas anteriores, elas serão cobradas. E nós mesmos vamos estipular a justiça sobre nós. Se eu fiz desencarnar alguém, ficou lá no plano espiritual. Você vai ter que renascer. Como que você quer? Renascer. Eu quero renascer com aquele com quem eu fiz desencarnar, porque eu quero me reconciliar com ele. Não vai ser fácil, não. Mas tem que acontecer. Tem que haver a justiça de Deus. Não é condenatória. Não é para dizer que você tem que fazer, você vai ganhar uma grade. Não. É para você sair da grade e refazer, e reequilibrar, e recomeçar. Tudo de novo. A qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer minuto. Nós vemos esses problemas aí que aconteceram na guerra, o problema da pandemia. Dá a impressão para a gente que na pandemia esses espíritos abnegados e bons foram regulares e de boa vontade que vão para ajudar lá os nossos amigos do mundo maior. Eles foram preparados, a gente fica pensando, mas não desencarnou tanta gente, é uma injustiça. Não é injustiça. Eles provavelmente não estavam nem preparados para desencarnar. Desencarnaram, querendo ou não desencarnar. Sofreram muito, muito. Não conseguiam respirar. Febre, dor. Tudo de ruim aconteceu. Mas eles estão lá espiritualmente para quê? Para ajudar. Vão ter oportunidade de reencarnar? Vão, claro que vão. Até em missão, porque sofreram tanto que melhoraram espiritualmente. E aqueles que são desorientados lá, precisam de ajuda. Quanto mais gente no plano espiritual para ajudar, mais depressa vai ser a evolução. Porque os espíritos que habitam a Terra estão sobre a Terra reencarnados, no chão da Terra, e sobre o plano espiritual. Todos os espíritos. É um tal de vai e vem, vai renovando e vai limpando. E vai limpando e se lavando espiritualmente. E melhorando, e adquirindo luz, e adquirindo sabedoria, e ficando aptos para ajudar na evolução da Terra. Porque a evolução da Terra não vai ser de meia dúzia de gente bonzinho, não. É de todos bonzinhos. Só a Terra vai ser bela, maravilhosa, um paraíso e ter a felicidade quando todos se derem as mãos.
quando o mundo for diferente. E agora, por exemplo, acontecendo a guerra, que eu nem gostaria de falar, mas está acontecendo, é uma realidade. Vai haver muito desencarne, está havendo, e eles estão sendo socorridos no plano espiritual. E precisam ser socorridos também pelas nossas preces. E nós, como espíritas, temos uma responsabilidade talvez maior. Por quê? Porque a gente tem conhecimento de causa. Nós temos mais de 400 livros do Chico que nos orientam. Nós temos conhecimento de causa. Então, nós temos condição de ajudar os desencarnados. Temos condição de ajudar fraternalmente os encarnados que estão sofrendo. Porque o sofrimento é grande para todo mundo. E nós precisamos nos preparar, principalmente nós espíritas, principalmente nós brasileiros. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Natal vem aí. Um abraço para vocês todos. Que Jesus possa abençoar cada vez mais esta casa.